Eu fiz uma enquete lá na página do Movapre e uma das perguntas que surgiu foi: Pamela, como estimular a coordenação motora fina de uma criança de 4 anos de idade que não gosta de slime, que não gosta de massinha, que não gosta de nada de geleca? Lembrando que cada criança é uma, mas aqui eu vou dar dicas gerais. Quando a gente pensa em coordenação motora fina, os pais têm a ansiedade de, será que meu filho vai escrever rápido? Será que meu filho vai conseguir escrever? Meu filho tá com 3 anos, mas não se interessa por pegar no lápis, não se interessa por desenhar, não se interessa por nada que tenha a ver aí pensando em papel e caneta. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, se a sua criança ela não se interessa por pegar no lápis, se não se interessa por papel, ou se ela não se interessa por massinha e ela não se interessa por slime, a última coisa que a gente vai pegar para trabalhar, para estimular a coordenação motora fina, vão ser esses materiais. Porque se a gente pegar esses materiais para estimular a coordenação motora fina, a mensagem que a gente está mandando para ela é que é muito chato coordenação motora fina, porque se ela não se interessa por isso e ela não gosta disso, e a gente tentar estimular com esses materiais, a mensagem que a gente está mandando para ela é: olha, é chato mesmo, você vai ter que dar um jeito aí de gostar depois. Eu vou dar aqui algumas dicas de outros materiais que a gente pode utilizar para estimular a sua coordenação motora fina e para futuramente ela começar a se interessar pelo lápis, se interessar pelo papel, se interessar pela massinha e se interessar pelo slime, enfim, se interessar pelas outras coisas que trabalham com a coordenação motora fina. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar para estimular uma criança aí de 3, 4 anos é: será que ela tem destreza? Talvez ela não se interesse por esses materiais, porque ela também não tem essa destreza de coordenação motora fina. Ela tem muita dificuldade nesse movimento fino. A gente tem que pensar em coisas para ela fortalecer essa musculatura da mão. A gente tem que pensar em materiais que estimulem esse movimento fino. Então, estimular o movimento de abrir e fechar. Você não vai passar exercício dela ficar abrindo e fechando a mão, tá, gente? Mas movimentos que estimulem esse movimento de coordenação motora fina, essa mobilidade de dedo, essa mobilidade de punhos, tá? Tanto de direita à esquerda, tanto as duas mãos juntas, quanto ser primeiro com uma mão e depois com a outra. Então, é importante a gente criar exercícios e movimentos que a gente estimule primeiro o fortalecimento e a habilidade motora manual. Então, a gente pode pensar tanto em atividades do dia a dia, como atividades mais dirigidas. Então, atividades do dia a dia que a gente pode fazer: pedir para ela abrir e fechar um armário, puxar uma gaveta, empurrar uma gaveta, pegar algumas coisas dentro de pote e colocar em outro pote. Então, são movimentos de coordenação motora fina, mas que a gente ainda não está usando o movimento de pinça, mas que a gente já está utilizando esse movimento dos dedos, da mão, do punho. Uma atividade dirigida que vocês podem fazer é colocar alguns elastiquinhos de cabelo num pote e ela ter que puxar e tirar e jogar dentro de outro potinho. A gente pode fazer com que ela rasgue o papel, então fazer esse movimento de pegar a folha e rasgar, puxar, depois fazer o movimento de amassar. É importante, então, vamos amassar agora que você rasgou a bolinha. Então, fazer esse movimento de apertar, então você já trabalha aí com a força dos dedos. O próprio movimento de comer, pegar a comida com a colher e levar até a boca também é um movimento de coordenação motora fina. Vestir uma calça, então puxar a roupa, tirar o sapato, tirar a meia. Tudo que utiliza a mão dela é importante você estimular para que ela comece a fazer com mais autonomia. Não adianta a gente querer que as nossas crianças escrevam se elas não tiram a meia, se elas não tiram um sapato, se elas não pegam a colher e levam até a boca. Então, essa é a base para que depois ela se interesse e tenha também destreza para pegar num lápis e desenhar e escrever. Estimulando dessa forma, depois pode pensar em atividades com massinha, em construir algo manual com ela, né? Então, antes dela construir algo, ela precisa primeiro ter essa destreza manual. Então, você pode brincar com Legos,
pode começar com aquelas peças maiores de encaixe, então trabalha a força para encaixar, depois faz o mesmo movimento para desencaixar, é importante também. Quando a gente pensa em movimentos de desenho, a gente pode começar com giz de cera mais grosso, aquele giz que você pega com a mão toda, né, com todos os dedos, depois você vai afinando esses movimentos, trazendo com lápis, até chegar no lápis normal, né, mas você pode começar com giz de cera mais grosso, desenhando em estruturas verticais e estruturas grandes, num papel grande, então você não vai colocar numa folha sulfite com lápis regular, né, você começa ainda aí com uma folha maior, um A3 vertical, como se fosse uma lousa, para ela fazer movimentos amplos com o braço, com cores fortes, com giz que saia a cor mais fácil, uma cor mais forte, que ela não tem que fazer tanta força. Esses movimentos que ela consiga ver com mais facilidade, só dela fazer assim com o braço, de repente sair uma cor mais forte, isso acaba chamando mais a atenção dela. A gente não vai exigir que ela construa agora um desenho bonitinho, vamos desenhar a cabeça, olho, nariz, boca, né? Vamos agora só estimular para que ela realize esses movimentos e mostre para, nossa, que colorido, olho vermelho, depois pega outra cor e vai estimulando esses movimentos amplos, tá? Movimentos que ela possa ali explorar e fazer movimentos maiores com o braço. Não tão fechadinho e não tão estruturadinho. E depois que ela estiver se interessando por isso, você pode pensar em ir diminuindo e colocando outros materiais que de repente ela vai se interessar depois que ela vê o efeito que tem. Você pode começar a trazer em um papel menor, trazer com um giz de cera um pouquinho menos grosso. Daí você pode começar a pensar, trabalhar com canetinhas, também, que é super legal, que as crianças normalmente costumam gostar. Existem várias outras dicas para a gente trabalhar a coordenação motora fina, mas eu acho que a principal dica que eu preciso deixar aqui para vocês é, antes da gente pensar dessa criança se interessar por pegar num lápis e num papel, ela precisa utilizar essa mão para fazer coisas do dia a dia. Pegar as coisas dela, vestir a roupa, como eu falei, abrir e fechar um armário, abrir e fechar uma gaveta, segurar na colher, levar até a boca, enfim, tudo que ela vai utilizar a mão, escovar os dentes, abrir as coisas, fechar, tampar, destampar, então utilizar essa mão explorando tudo que ela pode, e se ela já tá fazendo isso, a gente pode daí ir puxando para essa parte da coordenação motora fina, do lápis, significa que daí as mãos, né, toda essa parte de coordenação motora fina dela já tá um pouquinho mais aí estruturada para ela começar a explorar papel, caneta, lápis, etc. Quando a gente fala de slime, de massinha, pode aí estar envolvido uma questão sensorial. Daí a gente precisa ter um olhar mais sensorial e ver se de repente é uma questão que ela não se sente confortável em mexer com essas texturas. E daí é importante a gente trabalhar de uma outra forma e não forçar. Então, tem que trabalhar com uma desensibilização, que também uma terapeuta ocupacional pode ajudar bastante nesse trabalho.